Quinto domingo do tempo comum da nossa liturgia. Esse tempo comum nos dá aproximar-vos de Jesus como discípulos atentos para conhecê-lo sempre mais, para receber a boa nova de vida e salvação que Ele nos concede, e para que, a partir da intimidade com Ele, nos deixemos enviar por Ele. Cada celebração eucarística é um momento privilegiado da aproximação do discípulo com o seu mestre, para buscar nele a sua identidade. Ser cristão é identificar a nossa vida à vida de Cristo, ou buscar em Cristo a nossa identidade. Lá nos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos anunciavam o Evangelho e repetiam as atitudes de Jesus, o texto dos Atos dos Apóstolos diz: pela primeira vez foram chamados de cristãos. Aqueles que anunciam o Cristo e vivem o Evangelho. Estes são os cristãos. A igreja sempre, todos os domingos, nos chama pelo nosso batismo, como famílias da fé, a vir ao encontro de Cristo, na mesa da palavra e na mesa do pão eucarístico. Esta é a nossa mesa. E a missa sempre vai terminar com o ide. Não deixemos a missa guardada aqui na igreja. Que esta missa continue na nossa vida. Então a Eucaristia é sempre missionária. É do que vivenciamos aqui de forma celebrativa, ser vivenciado nas realidades do mundo como testemunho. Por isso a Santa Missa termina sempre como um ide. A Eucaristia não fica aprisionada no templo. Aqui o templo nos acolhe e fora daqui nós nos tornamos templos da Eucaristia, onde Jesus continua se revelando ao mundo e agindo no mundo através de nós, a sua igreja. Não só pelos ministros que presidem, mas por cada fiel que busca nele o alimento da sua vida espiritual. Todos nós, discípulos e missionários. Assim, quero, primeiro ponto da nossa reflexão, visitar o texto da segunda leitura que nos veio de Coríntios. Esse bonito testemunho de Paulo, junto àquela comunidade, lá nos primórdios da igreja, dando o seu testemunho. Que recebeu de Cristo a missão de anunciar o Evangelho. Mas, olha, se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Ele está falando de uma disponibilidade na gratuidade para anunciar o Evangelho. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. É Cristo que me revestiu desse encargo. Colocou esse encargo na minha vida. Sem usar dos direitos que o Evangelho pudesse me trazer, de tirar proveitos particulares desta missão, eu não uso destes direitos. Me fiz livre em relação a todos e me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Anunciar o Evangelho é acolhê-lo na minha vida e, como missionário, ganhar mais e tantos outros para Cristo. Por isso a igreja é sempre discípula e missionária. Não só em quem está revestido do sacerdócio ministerial, ou aqueles que se consagraram, estão na vida consagrada, também a serviço do Evangelho, mas também se estendendo a toda a comunidade de fé. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. Então hoje às vezes tem essas tendências midiáticas. A pessoa acha que é ela que tem que aparecer e não o Cristo. Ela começa a produzir mais conteúdo para seguidores de si
do que pessoas que cresçam e amadureçam na fé para o seguimento de Jesus. É um equívoco do anunciador. E antes uma necessidade para mim, uma imposição, me colocar inteiramente à disposição para o anúncio do Evangelho. E aí Paulo chega nessa frase tão intensa, que eu acho que tem que arder sobretudo na vida para nós, que estamos revestidos do sacerdócio ministerial, o Papa, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados e consagradas. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Não podemos cair na acomodação. E a missão virar para nós uma zona de conforto, um lugar de pouco esforço, de pouca dedicação e de pouca doação. As demandas, sabemos, são muito grandes. Anunciar o Evangelho nos dias de hoje é um desafio. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho nas circunstâncias em que nos encontramos. Nunca foi diferente e mais fácil. Tem gente que acha que o tempo de hoje é mais difícil para anunciar o Evangelho. Não, cada tempo tem suas dificuldades. Imagina os primeiros séculos, proibidos no Império Romano de serem cristãos, sendo martirizados um depois do outro. Isso não parou a pregação do Evangelho. Não tem período menos tranquilo e menos desafiador para anunciar. As circunstâncias do mundo é que variam, mas o desafio do anúncio permanece. Hoje, o desafio é a indiferença num contexto do nosso país. A pessoa, às vezes, uma secularização, um desinteresse pela espiritualidade, pela fé, Então a pessoa vai ficando indiferente se a igreja está de porta aberta ou não está. Para mim, pouco importa, não faz diferença. É esse o ambiente, às vezes, que nós enfrentamos. Então, cada tempo tem suas exigências, cada tempo apresenta seus desafios. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é ajudar as pessoas, é trazê-las para Cristo, é ganhar o maior número. E o anúncio de Deus que fazemos, o nosso Deus tem uma identidade amorosa. Então temos que ter cuidado também para não tirar o Evangelho da sua identidade. Às vezes nós vamos colocando nossos critérios humanos ao invés de escutar o Evangelho na sua natureza. O salmo que nós rezamos hoje nos dá a conhecer o Deus que anunciamos e que se deu plenamente a conhecer em Jesus. Então lá está a referência. A palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Deus revelou plenamente o seu ser em Jesus. Nas atitudes, na vida, nos ensinamentos, nas atitudes de Jesus, Deus está nos revelando. O Senhor, e aí vem esse salmo, o Deus revelado para nós em Jesus Cristo é o Deus que conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. O que nós estamos vendo no Evangelho hoje? Um Jesus curando, um Jesus aproximando daquele que está na enfermidade, daquele que está na dor. Essa deve ser a atitude da igreja. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem muita gente ferida, tanto no corpo quanto na alma. Tem gente hoje que sofre no silêncio da sua alma, na dor da sua alma. Às vezes você vê fisicamente ela está perfeita, mas está machucada por dentro, está sofrendo por dentro. Está precisando que a fé seja uma força e um alento na sua vida. É esta aproximação de Deus que nós somos chamados a fazer. O Evangelho hoje vai mostrar Jesus em oração. A vida cristã precisa de atitudes e de oração. Jesus primeiro ele age porque ele está alimentado e fortalecido na oração. É pela oração que Jesus tem a força de realizar a sua missão.
Assim nós evangelizadores também não podemos prescindir, colocar em segundo plano a oração. A oração precisa estar em primeiro lugar. O Papa Francisco, nos ajudando a fazer um caminho para o jubileu do ano 2025, está dedicando esse ano à oração, dizendo que nós precisamos dar mais atenção, mais valor à oração na vida cristã. Melhorar tanto em quantidade quanto em qualidade. Às vezes temos oração em quantidade com pouca qualidade. E às vezes não temos nenhuma e nem outra. Rezamos pouco e em pouca qualidade. Então queremos ter um tempo bom para a oração e um tempo em que nos ajuda a rezar bem, rezar com profundidade, rezar de dentro para fora. Oração que gera interioridade em nós, que traz Cristo e o Evangelho para a nossa vida, para que nós possamos ter nele a nossa identidade verdadeira. Então esse Deus é o Deus que Jesus está revelando. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Então vamos nos aproximar desse Deus que conforta corações despedaçados e enfaixa suas feridas e as cura. Na primeira leitura é uma doença espiritual, uma ferida espiritual. Jó está vivendo os piores dos seus dias. Conhecemos, podemos ler o livro de Jó depois de um tempo de prosperidade, vendo sua casa próspera, nos seus rebanhos, sua casa bonita, nos seus filhos, que vivem de maneira muito fraterna, sempre se reúnem na casa do pai para se confraternizarem. Então, Jó está alegre com os dias prósperos, no campo e dentro da sua casa. De repente, entram dias de provação. E os dias de provação, a alma é que fica ferida. Como não perder a esperança? Como não perder a força? E o Papa Francisco, então, está dando nome ao jubileu que vamos celebrar o ano que vem, como jubileu, ano jubilar, nos chamando a ser discípulos de esperança. Então, essa será a nossa missão. Cristãos de esperança num mundo sem esperança e às vezes até desesperado, onde tem muitas pessoas desconsoladas. Então precisamos ser peregrinos de esperança. Tem uma igreja que está peregrinando no mundo e aonde ela se faz presente, ela alimenta a esperança. Não podemos ser cristãos do pessimismo, do medo, do desânimo, em meio às tribulações e às dificuldades do mundo, sermos peregrinos de esperança. Deus alimentar a esperança nas realidades do mundo com as nossas boas atitudes de quem confia na sua graça. Olha a que situação chega o sofrimento de Jó. Meus dias correm rápido, se consomem sem esperança. Se deito, penso, quando poderei levantar-me? A noite se tornou insuportável para Jó. E, ao amanhecer, espero novamente à tarde. O dia é insuportável. Jó já não sabe o que é pior para mim, o dia ou a noite. Se eu deito, se chega a noite é insuportável. Se amanhece, eu já quero que chegue a tarde para que o dia passe rápido. Então ele está num sofrimento existencial. Muita gente às vezes está nessa dor, está nessa angústia de vida. Nós somos chamados a estar uns ao lado dos outros como peregrinos de esperança, amparando, confortando, dando alento, falando palavras boas, incentivo, dando as mãos uns aos outros, para que nos sintamos fortalecidos uns pelos outros. Não vamos levar desesperança, não vamos levar divisão, não vamos levar discórdia, não vamos deixar que a indiferença nos domine. Às vezes o outro está ferido do nosso lado, nós estamos indiferentes, eu não tenho nada com isso. A dificuldade é dele, não é minha. Peregrinos de esperança é aquele que participa da vida do outro quando ele está na dificuldade do sofrimento. Tem muitos Jós ao nosso lado.
vivendo a sua desesperança, vivendo a sua angústia, a sua dor, querendo de nós uma atenção, querendo encontrar em nós uma mão estendida, querendo encontrar de nós um gesto de amor. Não sejamos cristãos indiferentes e frios, mas sejamos cristãos próximos e amorosos, para que o Jó não fique entre nós vivendo o seu tédio existencial, mas encontre em nós motivo e condição para recuperar as suas forças. Assim é que Jesus está agindo no Evangelho. Jesus vai à casa de Pedro, a primeira notícia que ele recebe é que a sogra de Pedro está enferma. Jesus não ficou indiferente com isso. Ela está lá no quarto, então tá bom. Pode deixá-la lá, ela não precisa se apresentar aqui. Logo que Jesus ouviu, ela está doente, ela está com febre, Jesus partiu logo em direção dela. Ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar. O que nós vemos aqui? Atitudes e não indiferença. Quando tomamos conhecimento que o outro está enfermo, não vamos ficar só na rede social, não, mandar um recadinho, tomara que ela melhore, que Deus abençoe que ela melhore, ou põe uma carinha lá, um memezinho, e não vai lá para levar o seu calor humano, a sua proximidade amorosa. Quando o outro está enfermo, temos que agir como Maria, ir até ele apressadamente, que nesta hora a pessoa fica fragilizada, ela precisa de alguém por perto, dando atenção e amor. É o idoso, é o enfermo. Quando ele está na sua fragilidade, estejamos mais próximos, sejamos mais solícitos, mais hospitaleiros, mais cuidadores. Jesus age, então, não é com indiferença, é com compaixão. Olha as 3 atitudes. Então, toda hora que tomarmos conhecimento de uma pessoa enferma, vamos reportar a essa atitude de Jesus. Ele se aproximou, não ficou longe. Segurou sua mão. Muitas vezes para o idoso e para o enfermo não tem melhor coisa do que estendermos a ele, a sentar do seu lado e pôr as mãos dele na nossa mão. Quanta força isso dá para a pessoa. Sentir que nós pegamos a sua mão. Você vê, você não está sozinho, eu estou do seu lado. A pessoa idosa e a pessoa enferma precisa desse gesto. Você não é só comida na hora certa, remédio na hora certa. Tem gente que fala, ele está bem, está dando ele comida na hora certa e dando remédio na hora certa. A pessoa precisa mais do que comida na hora certa e remédio na hora certa. Ela precisa de uma mão amorosa, de uma mão que possa significar para ela, você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou do seu lado. Aproximou-se, segurou sua mão e ajudou-a a levantar. Vamos levantar? Vamos levantar? E aí a gente pode falar, ajudar a pessoa a reconstruir dentro de si essa força, de se levantar de dentro para fora. Ajudou-a a levantar. Sejamos essa igreja discípula, que aproxima, que segura a mão, que ajuda a levantar. E de repente a boa notícia se espalha, que Jesus aproxima, dá as mãos, ajuda a levantar, ou seja, cura, e as pessoas ficam sedentas. A igreja missionária é chamada a ir ao encontro das pessoas sedentas. Depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. E Jesus teve tempo para esta gente. Jesus teve tempo para esta gente. Cuidado com o nosso tempo. Muitas vezes nós usamos o argumento que não temos tempo. Não temos tempo para rezar. Não temos tempo para cuidar do idoso. Não temos tempo para cuidar do enfermo. Esse tempo nós precisamos priorizá-lo. É porque às vezes gastamos muito tempo com coisas menos importantes.
E falta esse tempo daquilo que é mais importante. Amar as pessoas, cuidar das pessoas. Isso é mais importante. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. Jesus agiu. Jesus se envolveu com a enfermidade, com as tribulações daquelas pessoas. E não as deixou decepcionadas. A igreja missionária, discípula missionária, é chamada a ser a igreja através da qual Jesus continua presente no mundo e continua agindo no mundo. E Jesus saiu para rezar, que eu já mencionei. Sem oração, não somos verdadeiros discípulos. Jesus ensina a fazer os bem às pessoas, Jesus ensina a rezar. A igreja tem que ensinar as duas coisas ao mesmo tempo. Ensinar a rezar e a ensinar a cuidar das pessoas. É para isso que estamos aqui diante do altar. Para aprender do nosso Mestre Jesus. Ensinar a importância da oração na nossa vida e aprender dele a importância da oração na nossa vida e aprender dele a cuidar, a amar e a cuidar das pessoas. Que ele nos ajude a fazer esse caminho. E no Evangelho de Marcos ele vai se dando a conhecer como Filho de Deus por 3 atitudes. Jesus se mostra que ele é o Filho de Deus, ensinando, curando e expulsando demônio. Cada vez que Jesus realiza uma dessas 3 coisas, as pessoas reconhecem que ele é o Filho de Deus. Ele ensina com autoridade, ele cura com autoridade e ele expulsa demônios com autoridade. Que a igreja que está no mundo, enviada dele, exercite essa autoridade que dele recebeu, como ele exerceu a autoridade que recebeu do Pai. Assim seja.